E hoje eu quero trazer para você essa nutrição espiritual e profetizar pela fé que você vai sair bem melhor do que você entrou no culto hoje. Porque como é maravilhoso e necessário a gente refletir, pensar à luz da bússola que é as Escrituras. Então nós estamos juntos para aprender e crescer. E nesses últimos dias, o mês de abril, nós temos dedicado as reflexões sobre o Evangelho de Cristo. Os Evangelhos são a biografia que retratam a vida de Jesus. E é claro que desde a minha tenra idade eu venho estudando quem é Jesus. E eu pergunto a você, quem é Jesus para você? Se alguém te perguntasse hoje, quem é Jesus para você? O que você responderia? O que significa? O que representa Jesus para você? Queridos, eu quero trazer pelo menos 10 lições. São muitas, mas nessa reflexão nós vamos trazer 10 lições sobre a importância, o valor, o amor de Jesus. Então, entre as mais lindas lições, das lições mais marcantes que Jesus nos ensinou, eu quero apontar 10 lições preciosas. A primeira lição de hoje é que o sofrimento de hoje será dádiva amanhã, bênção amanhã. Porque os sofrimentos, na visão, na ótica, e a gente precisa então, como somos discípulos de Jesus, enxergar a vida sob o prisma, sobre o olhar, a sensibilidade de Jesus. E Jesus recitou um sermão poderoso que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele começa dizendo assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Hoje nós fomos profundamente impactados por essas 3 canções que o louvor trouxe para nós adorarmos e refletirmos a Deus. Eu jamais louvo sem observar a letra, sem entender o que eu estou cantando. E mesmo nos dias mais difíceis, nos dias do luto, da luta, da dor, das nossas piores derrotas, quando sofremos e choramos calados, talvez recorremos a um banheiro para ninguém nos ver chorando, fragilizados no chão da vida. Mas Jesus diz: você é um bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado no grego é Makarios. E Makarios significa feliz, bem-aventurado. Você é feliz por isso. Parece um paradoxo. Como ser feliz? E Jesus disse: bem-aventurados que choram. Porque quem chora por amor a mim, ou quem chora atravessando um momento de dor, de luta, de crise, vai ser consolado. O consolo está garantido. E é Deus que garante. Ele garante que Ele vai estar com você, consolando você, apoiando você, sustentando você nos dias maus, ajudando você nas duras travessias da vida. Ele vai estar com você. Ele chama você de bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurados que choram serão consolados. A primeira lição de hoje é: o sofrimento de hoje será dádiva amanhã. O sofrimento de hoje vai representar uma bênção significativa para você amanhã. O sofrimento de hoje vai ser transformado num testemunho amanhã.
as provações, as lutas, Deus a transforma em testemunhos. E nós queremos muito o seu testemunho, porque o seu testemunho vai impactar outras vidas. Então, essa passagem, ela vai nos dar uma maior visão sobre a perspectiva de Cristo com a vida, com o sofrimento. C.S. Lewis, um brilhante escritor britânico, foi professor em Oxford, escreveu as Crônicas de Nárnia e tantos livros de sucesso. Ele perdeu a esposa por câncer. Escreveu um livro sobre o sofrimento. E ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Deus está falando conosco através do sofrimento que nós estamos passando. Mas há uma perspectiva. O Espírito Santo, o Consolador por excelência, Jesus vai prometer no Evangelho de João: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Consolador, o meu Espírito, eu em Espírito estarei com você. A terceira pessoa da Trindade, o advogado. O Espírito Santo é chamado de o advogado, o paracleto, aquele que está ao lado de. Então o cristão nunca ele está sozinho, ele tem do seu lado e dentro dele o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que dá força, o Espírito Santo é que revigora, o Espírito Santo é que reabastece a alma, nutre a alma e consola o espírito. Então nós temos o Espírito Santo. Ele está nesses dias preparando a igreja para o triunfo final, para o arrebatamento. Então nós estamos sendo preparados por Ele. Então a primeira promessa que nós podemos aprender com Jesus, a primeira lição é que o sofrimento de hoje vai ser dádiva de amanhã, porque o Espírito Santo estará conosco. O consolo será real em nossas vidas. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para te consolar, e você vai receber o consolo, o afago, o abraço, o bálsamo de Deus através do Espírito. Hoje Ele enxuga as tuas lágrimas. Há uma promessa lá em Apocalipse, está escrito: e Ele enxugará do rosto toda a lágrima. E não haverá mais luto, nem dor, nem perdas, porque já passaram as primeiras coisas. Nós estamos estudando, finalizando o estudo de Apocalipse, e nós temos aprendido tanto. Em segundo lugar, nós fazemos parte de uma família onde todos somos irmãos. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, e eu li ontem no lançamento do single Dá-me Tuas Asas, que quando um membro da igreja sofre, todos sofrem com ele. É nosso irmão, é um corpo. Se o dedo midinho está machucado, todo o corpo vai sentir. Se o dedo midinho foi cortado, todo o corpo vai sentir. Ele é necessário, ele é importante. Eu preciso do meu dedo midinho, eu não posso descartá-lo. No corpo, na igreja, não se descarta ninguém. Mesmo quando está doente, ferido, ele precisa ser amparado, amado por cada um de nós. Nós somos irmãos. Nós nos cumprimentamos assim. Somos irmãos. E como irmãos, nós temos que desenvolver a ética, a maturidade e amar o nosso irmão, apoiar o nosso irmão, compreender o nosso irmão. Então, Jesus transformou, inaugurou uma igreja onde todos devem viver como uma grande família. Fazemos parte dessa família onde todos somos irmãos. E irmãos é para se contar. Salomão escreveu que há amigos mais chegados do que irmãos. Então somos irmãos. E por sermos irmãos, nós apoiamos e ajudamos uns aos outros. Se alguém precisar de algo, não hesite em chamar um dos seus irmãos. Da mesma forma, ajude a todos aqueles que precisarem da sua ajuda. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Jesus sobre o maior de todos os fundamentos.
o maior de todos os sentimentos, o sentimento rei que governa sobre todos, o amor. A Bíblia é sobre uma poderosa lição de amar, sobre a maior de todas as lições, amar. O amor é um dos fundamentos que aprofunda as nossas raízes. Com certeza, as lições mais importantes do ministério que Jesus nos ensinou foi sobre o amor. Obrigado. Então, o amor é que vai norteando. A igreja precisa ser a igreja do amor. Se a igreja não ama, então não está sendo igreja. Se a igreja não pratica o amor, ela não está sendo igreja. A igreja de Cristo é uma igreja cujos pulmões e o seu coração ama, pulsa no ritmo do amor maduro, do amor sóbrio, do amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, do amor que é infalível, do amor que nunca acaba, do amor que é Deus, do Deus que é amor, do Deus que amou o mundo de uma tal maneira. Além do amor, Jesus nos ensinou sobre o amor fraternal. Ele nos ensinou que o amor, ele é o dom supremo. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. O apóstolo João diz: como você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como você diz que ama a Deus e assassina no seu coração o seu irmão? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que amar. A melhor oração é amar. Uma boa oração começa e termina com amor. Como você pode orar com raiva, com ódio? É evidente que Deus não vai receber a oração. Nós temos vivido nesses últimos anos uma cultura do ódio, dos dois lados. Pessoas destilam ódio e passaram a odiar umas às outras. Não deixe que isso aconteça. A igreja precisa ter maturidade, ter um amor sóbrio e maduro para amar a todos os seus semelhantes. Além do amor de Deus, Jesus nos ensinou que é necessário amar como Ele nos amou. Essa é a nossa grande missão como igreja. Amar como Jesus amou. Porque, na verdade, ninguém pode te amar como Jesus te ama. Nelson Ned gravou um poema: ninguém pode te amar como Jesus te ama. Ele fala que muitas vezes o que acontece na vida é que uma pessoa frágil se apoia em outro frágil, na esperança que cada um dê um ao outro aquilo que ambos não têm, a paz e a felicidade. Mas quando nós amamos com o amor de Jesus, nós o amamos com amor que é sustentáculo, um amor que é o pilar fundamental. O apóstolo Paulo encerra o capítulo 13 da sua carta a 1 Coríntios dizendo: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas destes três, qual é o maior? O amor. É o amor que vence todas as coisas. O apóstolo João escreveu que o amor vence o medo. O amor lança fora todo medo. Se você amanheceu com medo hoje, com medo de ser feliz, com medo de alguma coisa não dar certo, você veio ao lugar certo. Você veio ao lugar do amor. Você veio ao lugar onde você é amado por Deus. Não porque você é perfeito, mas porque Deus decidiu te amar. Só Cristo pôde me amar. Ele te amou. E alguém escreveu que a crucificação de Cristo foi a mais poderosa e a mais emblemática declaração de amor. A eloquência dessa declaração. Ele foi lá e morreu no nosso lugar. Então, nós aprendemos com Jesus hoje nos seus evangelhos. Primeiro,
O sofrimento de hoje será dádiva, será o seu testemunho amanhã. Segundo, fazemos parte de uma família onde somos todos irmãos. Terceiro, o amor é o fundamento. O amor é a raiz, o alicerce, o fundamento da igreja. É o amor. Uma igreja que não ama não está cumprindo a lei de Cristo. Paulo escreveu: quem ama cumpriu a lei. Quem ama está cumprindo a lei. Em quarto lugar, nós aprendemos com Jesus de que ninguém é melhor do que ninguém. Por isso Jesus deu atenção a pessoas frágeis, a pessoas invisíveis da sociedade, as pessoas que eram excluídas pela sociedade. Jesus deu visibilidade a elas. Jesus se importou com elas. Jesus se interessou por elas. Jesus interceptou elas com seu amor. Ele se encontrou com a mulher samaritana, ele se encontrou com Zaqueu, ele se encontrou com o cego de Jericó, ele se encontrou com o paralítico lá no tanque de Betesda, que ninguém era por ele, ninguém o ajudava, ninguém provavelmente o amava. Talvez tivesse poucos amigos e a sua família tenha o deixado à própria sorte. Mas ao chegar ali em Betesda, eu fico visualizando aquele homem esquecido ali. A Bíblia nos mostra que ele estava há 38 anos. Você que tem 38 anos de idade, já imaginou uma pessoa passar 38 anos à espera de um milagre? Então Jesus interceptou aquele homem com seu amor e disse: você quer ser curado? Coitado, ele começou a dar um bando de desculpa. Diz que na hora que tinha um mover das águas, que o anjo chegava, não tinha ninguém que o ajudasse. Mas Jesus disse: tem problema não, você quer ser curado? E Jesus o curou. Porque o ministério de Jesus foi todo construído pelo amor. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente nunca deve dizer para ninguém: você sabe quem eu sou? Não. Nós somos apenas servos. E estamos em missão, cumprindo uma missão lá no nosso trabalho, em casa, a missão de amar o esposo, a esposa, os filhos. Amar, transformar o nosso lar uma continuação do lugar onde nós vamos habitar. Então ninguém é melhor do que ninguém. Naquela época em que Jesus vivia, existia um monte de regrinhas moral que faziam pessoas serem preconceituosas. A religião dos fariseus e saduceus era uma religião formada por hipócritas, preconceituosos, que só sabiam apontar os dedos e apedrejar as pessoas que falhavam e que sofriam. Jesus os chamou de parede branqueada. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Jesus os chamou: vocês são falsos. Um bando de falsos hipócritas que não sabem o que é o amor, não sabem o que é amar. Sérgio Lopes gravou uma canção: quem sabe amar, quem sabe amar se importa com as pessoas. Para falar sobre o amor, Jesus contou duas parábolas. Tantas foram sobre o amor, mas ele conta do bom samaritano e fala sobre o sacerdote e o levita que passou de largo de uma pessoa que precisava de ajuda. Então vem um samaritano que Jesus o chamou de bom. Ele é bom, ele é um homem bom. E aí os judeus, os religiosos, então ficaram assim: como pode chamar um samaritano, um povinho desclassificado, de bom? Mas Jesus chamou o samaritano. Ele é bom. Aquele homem abriu mão da sua montaria, colocou um homem ferido que ele não sabia quem era, pagou pelo seu tratamento, e ele carregava vinho e um óleo.
e tratou das feridas daquele homem. Com vinho ele hidratou, e o azeite que ele trazia, ele começou os primeiros socorros daquele homem, para estancar os seus ferimentos. O que Jesus quis dizer com isso? Que religião só de fachada, religião maquiada de amor, é só uma maquiagem. Não, nós não seremos uma igreja que ama só de palavras. Nós vamos amar de verdade, com todo o nosso coração, porque ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que se saber como igreja, se colocar no lugar do outro que está sofrido, do outro que está na rua, se colocar no lugar, tentar imaginar. É por isso, gente, que nós sofremos tanto. E nós que somos pais, nos colocamos no lugar daqueles pais que tiveram seus filhos judiados por esses loucos, os delinquentes. Eles precisam ser amados também. Mas o que justifica a maldade de matar crianças inocentes em escolas? Certamente lhes faltou o amor em casa. É a consequência de um lar onde não teve raízes em Cristo, não teve uma base sólida. Quando você não tem um lar onde as crianças são amadas, elas vão se transformar em adolescentes delinquentes. Nós, como igreja, temos que atuar nisso, resgatando mais adolescentes para Cristo, para que aqueles conheçam o amor. Se eles não receberam o amor em casa, mas que eles sejam capazes de reconhecer, de conhecer o amor de verdade, o amor que vai estar mudando suas vidas. Então ninguém é melhor do que ninguém. Jesus oferece água viva à samaritana. Jesus se oferece para jantar na casa de Zaqueu. Jesus impede uma mulher de ser apedrejada. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Mas mesmo na cruz, o amor estava lá. Aquele ladrão que reconheceu ele como um rei e senhor, disse: hoje mesmo, você vai estar comigo no meu reino. Jesus, é esse Jesus que nós servimos e amamos. Nós aprendemos com Jesus e no Evangelho que existe justiça divina. Não fique pensando, queridos, que as injustiças que os homens nos fazem ficarão impunes. A justiça do homem pode falhar em muitos aspectos. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna nem sempre é cumprida. Nós temos vivido reiteradamente muitos operadores do direito e magistrados descumprindo a Constituição, mas não com relação ao justo juiz que julga com equidade, com retidão. O rei Salomão escreveu em Provérbios 22, 23: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que os despojarem. Quantas pessoas essa semana no interior, o pastor me falava da injustiça que ele sofreu, mas eu disse para ele: não vai ficar impune, porque Deus é justo. A justiça divina, ela vai chegar. Há uma hora que a conta vai chegar. Se não chegar nesse plano, pode ter certeza que no juízo final vai chegar, onde Deus vai julgar
grandes e pequenos. Deus vai julgar todos. A justiça virá. Nós não podemos cochilar com relação a isso. Por isso, nós como cidadãos precisamos ser cidadãos justos. Nós precisamos ser pessoas que lutam pela justiça. Por isso Jesus disse também lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome e têm sede de justiça. Se você ver alguma pessoa oprimindo uma pessoa por ela ser pobre, você deve lutar contra isso. Menosprezar uma pessoa porque ela é pobre, nós devemos lutar contra isso. Como igreja, como uma igreja cidadã, nós temos que lutar pela justiça social. Nós temos que lutar pela equidade, pela reparação. Nós não podemos aceitar. Nós temos que lutar com todas as forças com relação a isso. A Bíblia fala também, uma das lições de Jesus é que o contentamento está em Deus e não nos bens materiais. Os bens materiais são uma consequência do nosso trabalho, mas o nosso contentamento não está neles. Todos nós temos sonhos pessoais, de ter a nossa casa, de se casar, de fazer uma viagem. Isso é legítimo. Todos nós trabalhamos duro para isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21, está escrito: não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o que Jesus quis dizer? Que Ele precisa ser o maior tesouro da nossa vida. Se Ele for o maior tesouro da nossa vida, todas as demais coisas, como Ele mesmo segredou para nós: olha, gente, me coloquem em primeiro lugar da vida de vocês. Se vocês me colocarem em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupem. E não se preocupem com nada. Olhem para os lírios do campo, para as aves dos céus. Veja, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Eu tenho cuidado de todos. Ele é um pai zeloso, Ele é um pai pontual, Ele é um pai presente, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai amigo que estará sempre com seus filhos, abençoando-os, ajudando-os a vencerem. Então, o apóstolo Paulo, doutrinando e treinando, mentoreando o seu filho na fé, Timóteo, escreveu 1 Timóteo 6,17. Primeira carta de Timóteo 6,17 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, que não sejam orgulhosos, arrogantes, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, gente, é muito significativo quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que cresceu e prosperou financeiramente, fruto de muito trabalho, muito estudo, pós-graduação, doutorado, noites a fio, mal dormidas, se preparando, se qualificando. Tem um salário que é compatível à sua graduação, mas nem por isso se tornou uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Não, é uma pessoa que mantém a simplicidade. Essa pessoa está no caminho de Cristo. É como Jesus quer que nós sejamos. Conquistamos, graças a Deus, uma graduação, uma vitória, um doutorado. E nós aprendemos que aqui na igreja não existe títulos. Aqui nós não temos o irmão doutor, a irmã doutora. Não, aqui todos somos irmãos. Amém? Não tem esse negócio do título. Nós somos irmãos. Então a gente aprende a se disponibilizar
a cumprimentar o nosso irmão. As pessoas, elas esperam isso de nós. Elas esperam a cada dia. Porque nós temos que valorizar a todos. As crianças, proteger, amar, cuidar, orientar nossas crianças. Os adolescentes, abraçar, orientar. Eles querem ser orientados, eles precisam ser amados. Os jovens, direcionar, apontar o caminho, mostrar aos jovens como podem usar suas forças para servir o Senhor. Honrar os mais velhos, pela sua experiência de vida, sempre honrar, sempre honrar. Nós temos que honrar cada um deles a cada dia. Em sétimo lugar, não nos cabe julgar. Nós não somos juízes de ninguém. A justiça vem de Deus. Ele é o justo juiz. Por isso está escrito: os primeiros serão os últimos. Às vezes uma pessoa diz: eu vou ser o primeiro. Não, eu vou te colocar no último da fila. Evangelho de Mateus, capítulo 20, Jesus fala sobre as recompensas do reino de Deus. Ele vai falar no Evangelho de Mateus 20 sobre a parábola dos trabalhadores, de uma vinha em que se sentem indignados por serem igualmente pagos, tanto os trabalhadores que todo dia, quanto aqueles que fizeram algumas horas. Essa é uma história que nos ensina que só Deus cabe avaliar a fidelidade dos seus e a resposta ao seu chamado. Por isso, nós devemos, cada um de nós, entender isso. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: você fica olhando para o cisco do olho que está no seu irmão, mas existe uma trave no seu. Nós temos que olhar para nós mesmos. Você precisa ser o seu juiz. A sua consciência precisa ser o seu juiz. Você precisa se conscientizar. Você precisa ativar a sua consciência. Você tem que julgar a si próprio a cada dia. Quanto aos problemas do outro, não cabe a mim julgar. Cabe a mim orar por ele. Orar por ele, fortalecê-lo nas nossas orações. Mas ele, todos nós estamos nas mãos do justo juiz. Em oitavo lugar, é preciso estar sempre alerta. Jesus vai nos ensinar no seu Evangelho de Mateus, capítulo 25, vai trazer as parábolas das 10 virgens, uma história muito conhecida entre os cristãos, porque ele está voltando. 5 virgens que são chamadas de nécias cochilaram, não foram buscar o azeite, e aí, à meia-noite, o noivo chegou. Eis o noivo, cadê as lamparinas acesas? Elas saíram para comprar, mas já era tarde demais. Então nós viemos hoje buscar o azeite. Nós viemos no culto hoje buscar mais azeite para iluminar as nossas lamparinas, porque nós somos luzeiros desse mundo. Então Jesus está voltando e a gente veio buscar azeite. Vamos lá domingo para a igreja buscar azeite. Nós vamos na igreja buscar o pão, a nutrição espiritual, o fortalecimento. A gente vai para a igreja para pensar. John Stott costumava dizer: crer também é pensar. Então você veio para a igreja para pensar, para refletir à luz da palavra, que é o prumo das nossas vidas. Então a palavra, ela vai ali nos aprumando, nos santificando, nos moldando, nos restaurando, nos abençoando e nos dando de fato o direcionamento que nós precisamos. Em nono lugar, é preciso perdoar para ser perdoado. O perdão está intrinsecamente ligado com o arrependimento sincero e a capacidade, a humildade para pedir o perdão. Não é se desculpar, é perdoar mesmo. Por isso, está escrito, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36 e 37. Evangelho de Lucas 6, 36 e 37. Sejam misericordiosos, como também misericordioso é o Pai de vocês. Não julguem vocês para não serem julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Amém? Antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele condiciona o perdão de Deus
a capacidade que nós temos que perdoar o outro. Nós temos que perdoar. Se você não perdoa, sabe o que vai acontecer? Você vai acumular um veneno tóxico na tua alma, no teu ser. E esse veneno vai fazer um mal terrível na sua vida. Isso vai explodir em doenças emocionais que vai refletir no seu corpo físico. Perdoe. Libere o perdão, seja livre. Seja livre. Então, queridos, em último lugar, você nunca estará sozinho. Essa é uma promessa que Jesus fez a você. Você nunca estará sozinho. Você que perdeu o seu papai e a sua mamãe, perdeu alguém importante, um mentor, uma mentora, seus avós, um tio que foi mais que um pai para você. Há uma promessa do Senhor para a sua vida. Ele prometeu estar com você. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João 14, 16 e 17 está escrito: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Então você tem essa promessa. O Consolador, Ele vai estar ali. O Paracleto, o advogado, te advogando suas causas, te defendendo, gente. Olha, é tão bom saber que do teu lado está o Espírito Santo. Daqui a pouco, quando você voltar para casa, sabe quem está do teu lado? O Espírito Santo. Quando você for dormir, sabe quem vai dormir com você? O Espírito Santo. Quando você acordar, se teve uma coisa que eu gostei, nem tudo que o Benny Hinn escreveu a gente pode absorver, tem que filtrar muita coisa, mas muita coisa do que o Benny Hinn escreveu está de acordo com as Escrituras. E uma das coisas que ele nos ensinou é que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando você diz boa noite, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, Ele estará com você. O Espírito Santo, o Paracleto, o meu amigo do meu lado, me ajudando, me apoiando, me consolando, me impulsionando a prosseguir. Quando já estava sem pernas para dar o passo seguinte, sem forças, o Espírito Santo estava ali. A Bíblia diz, Paulo escreveu que Ele intercede por nós, às vezes com gemidos que ninguém nem consegue entender, porque estamos depauperados pelas lutas, mas o Espírito Santo estará conosco. Jesus enviou o Espírito Santo para estar presente em todos os momentos na sua vida. Então, espiritualmente você pode ter certeza, e até fisicamente você pode sentir a sua presença ao seu lado. Ele está do seu lado. Então você nunca mais vai se sentir sozinho. Mesmo você, minha amada irmã, que é viúva, o seu marido já partiu há algum tempo, e às vezes você se vê sozinha. Você não está sozinha, amada irmã. O Espírito Santo está com você, te consolando. Ele dorme e acorda com você. Ele quer participar do seu café da manhã, do seu almoço, do seu jantar, das suas refeições, da sua vida, do seu dia a dia. Você pode contar com Ele, viu? E quando voltar para casa, quem está sentado no lado do banco carona? O Espírito Santo do seu lado, te ajudando, te fortalecendo. Obrigado, Senhor, porque às vezes a gente sente a solidão, nós somos humanos, mas eu me lembro, eu tenho o meu amigo Espírito Santo. Ele está comigo, Ele me fortalecerá, Ele descedenterá a minha sede espiritual, e Ele vai mitigar toda a sede que eu tenho, e vai me dar a sua paz, que excede todo o entendimento. Amém? Então, basta confiar no Senhor. Ele está com você, Ele te ajudará, Ele te abençoará. Ele prometeu, eu não deixarei você órfão. Por mais que você às vezes se sinta, mas você não está órfão. O Espírito Santo, Ele é com você. E esses dias eu me encontrei com Juraci Filho, um grande jornalista. Juraci perdeu o pai também.
No nosso encontro nós nos abraçamos. E eu disse para ele: Juraci, eu sempre admirei você e o seu pai. E eu sei que você foi para a televisão porque você ia com seu pai. E ele disse: é verdade. E ele falou: eu sinto tanta falta do meu pai. E eu disse para ele: eu também. Mas a gente pode se abraçar agora. E nós nos abraçamos. E aí foi difícil segurar as lágrimas ali. Mas naquela hora que a gente se abraçou, a gente sentiu o conforto do Espírito Santo. Ele me disse: obrigado, querido pastor. Eu precisava desse abraço hoje. Hoje eu amanheci tão para baixo, sentindo tanta falta do meu pai. Mas eu estava te esperando aqui. Eu estava na recepção esperando ele. E ali nós nos abraçamos, conversamos sobre os nossos pais e sobre a nova missão na televisão. Então, Deus, Ele que cuida de nós. Talvez o seu pai já foi, sua mãe, alguém muito importante para você. Mas eu aprendo essas 10 lições. E entre elas, aqui o Consolador estará sempre conosco, até o final, até a hora final, até a derradeira hora, até o minuto final da tua existência. O Consolador estará com você hoje e sempre. Obrigado, Consolador, fiel Consolador. Obrigado, Senhor.